primeiro lugar, suponhamos que não seja o caso financeiro, de fazer dinheiro com isso. Suponhamos que o Palmeiras tenha o livre-arbítrio da escolha, especialmente esportiva. Você liberaria o Luiz Adriano? Você acha que o Palmeiras cai de patamar com a saída do Luiz Adriano ou não? Olha, Felipe, para mim o Luiz Adriano é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, e aí não só pelo que faz de gols, pelo perigo que ele gera para as defesas adversárias, mas pela inteligência. É um centroavante com um poder enorme de entendimento de jogo, de saber o momento de buscar, hora em que ele faz parede, pivô, ele desloca muito, né? E sem necessariamente ter um físico de um jogador de movimentação. Ele é um jogador de muita inteligência e muita capacidade. Então, por isso, pela experiência, pela frieza, né? E aí muita gente vai falar, que frieza, olha o gol que o cara perdeu na final contra o Grêmio, mas acho que isso daí faz parte da vida de centroavante, não dá para julgar por um lance ou outro, mas ainda assim acho que ele entregou muito ao Palmeiras, foi muito importante tanto na conquista da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Para mim, né, acho que o Palmeiras já deveria até, diante da qualidade do Luiz, de ser um profissional muito preocupado também com o físico, né, por essa inteligência dele ir além do campo, eu já projetaria um contrato com o Luiz, um entendimento para que ele encerrasse a carreira no Palmeiras, para não ter sondagem ou de Inter, do Grêmio, né, já que o Renato é fã do futebol do Luiz Adriano. Eu endureceria muito o jogo, porque para mim é um centroavante com capacidades raras no futebol brasileiro. Ô André, e você? Concordo. O Luiz Adriano, Felipe, ele foi crucial no jogo mais importante da temporada do Palmeiras. Nós estamos falando de uma temporada que o Palmeiras fez todas as atuações possíveis, né? Na hora que se for contada a história da temporada que o Palmeiras fez, é preciso deixar bastante claro isso. Todas as atuações possíveis. Evidentemente todas do Campeonato Brasileiro, tem um formato diferente, não tem como você não jogar uma fase, mas no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Palmeiras foi até a final e ganhou essas 3 outras competições. Ele foi crucial no jogo mais importante entre todos esses, que é o jogo definitivo da temporada do Palmeiras, que é a vitória sobre o River Plate na Argentina, na semifinal da Copa Libertadores. E muita gente poderá dizer que nem sempre ele foi esse jogador, especialmente no começo ali. Houve um ano em que o melhor atacante do Palmeiras, lembram? Era sempre aquele que não estava em campo. Havia um rodízio e sempre se solicitava a presença do cara que naquela noite estava no banco. Tal era o problema ali. E o Luiz Adriano estava nesse contexto. Mas depois de um determinado momento, eu acho que ele se encontrou. Com Abel Ferreira, ele é um jogador primordial. E só existe uma situação, eu acho, em que seja razoável se desfazer de um jogador como esse. Se ele quer sair, por qualquer motivo, vai fazer uma baita grana num centro em que o jogo de futebol não é tão importante assim, direito de qualquer pessoa, em qualquer área de atividade, ou se o clube tem a possibilidade de contratar alguém melhor do que ele. Na melhor das hipóteses, os dois, ou seja, ele quer sair e existe uma reposição de melhor nível. Fora isso, eu não entenderia. E Zé, projetando também essa possibilidade, eu acho estranho essa história do Grêmio. Primeiro que é um rival do Palmeiras, estamos falando de 2 times que disputaram a Copa do Brasil, tem Libertadores e tudo mais. E ainda com essa coisa do Internacional. Vale... não, exatamente. Mas assim, Internacional jogou lá, tem até história já de parente vazando vídeo, sacaneando o Inter e tal. Você acha, esse roteiro, você acha minimamente viável de acontecer, Zé? Ou você ficaria assim muito pasmo? Assim, pode acontecer, mas eu ficaria pasmo. Não, eu acho que pode acontecer. No futebol tudo pode acontecer, né? A verdade não dura 1 minuto. No futebol é assim, não tem jeito. Mas assim, é aquela famosa valorizada do empresário, né? As coisas são colocadas para levantar um pouquinho, para saber como é que funciona, como é que está o astral. É a possibilidade cortina de fumaça, Zé? Cortina de fumaça? Para fazer uma renovação, não estou dizendo, né? Eu acho que isso é possível também.
dentro do histórico do Luiz Adriano, né, do Grêmio, aquelas coisas todas, eu acho as provocações, como você falou, a gente sabe que o estado de Porto Alegre, né, especialmente ali, a cidade ali, a rivalidade é muito grande, então assim... Tem um fator que pode mudar essa percepção do Luiz Adriano, que é o Renato. Se o Renato bancar, acho que a própria torcida compra o barulho. Então, mas aí eu acho que, com todo respeito ao Renato, eu acho que não seria muito inteligente da parte do Luiz Adriano sair do Palmeiras para ir para o Grêmio, né? Nesse momento. Eu acho que ele está num grande clube, não desmerecendo o Grêmio, não é isso, mas hoje o time a ser batido é o Palmeiras. A referência do nosso futebol é Palmeiras e Flamengo. O Grêmio teve a sua referência alguns anos atrás, quando foi campeão da Libertadores. De novo, não é menosprezando o Grêmio, mas eu estou dizendo no momento do futebol brasileiro. Eu não posso sair do Palmeiras por tudo aquilo que ele fez. Eu acho que reconhecimento ele vai ter ele tem da torcida, reconhecimento ele tem da diretoria, a não ser que estacione ali aqueles 2 caminhões de dinheiro, né? Que mudam a cabeça do jogador. Caso contrário, eu, no meu modo de ver, eu não sairia, porque eu acho que ele está muito bem adaptado ao Palmeiras, é uma referência dentro do Palmeiras, junto com o Thiago, com o Felipe Melo, junto com o Gustavo, né? E todo time precisa de referências. Eu acho que o Palmeiras vai saber valorizar esse tipo de situação com o Luiz Adriano. Mas eu particularmente acho que é aquela fumacinha ali de gelo seco, aquelas coisas que é para entender ali como funciona e como está o ambiente. E aí eu faço uma pergunta que vale para todos, mas começando contigo, Breyer, a gente vê uma especulação envolvendo o Borré, jogador do River Plate, para... Isso entra no que disse o André, da reposição à altura. Pô, tô para fechar aqui ou não? Cabem os dois, podem jogar juntos? Ou você acha que aí é a luta para ver quem é o camisa 9 e realmente só caberia um? Então, o Borré é um grande jogador, né? Um jogador de projeção, que qualquer clube que contratá-lo pode fazer dinheiro depois. Mas qualidade por qualidade, eu sou mais o Luiz Adriano. E aí não é pachequismo, porque é brasileiro, é um cara que vem do River Plate, colombiano. É muito pelo que o Luiz Adriano facilita de jogo para uma equipe, né? Não tem a mesma mobilidade do Borré, mas é um jogador de mais refino técnico, né? Um jogador de mais decisão, com mais cancha. Então, se tivesse de escolher para o meu time titular, eu ainda iria de Luiz Adriano, apesar de ser um jogador mais experiente. Mas acho que se precisar de uma composição, eu tiver de escolher, acho que eu iria de Luiz Adriano por uma identificação que já existe, jogador que já ganhou título, e por mais que oscile, por mais que passe algumas partidas em branco, o Borré ou qualquer outro centroavante também vai passar. Então, entendo que mesmo o Palmeiras interessado no Borré, tem o legítimo direito de fazê-lo, ainda mais agora que conquistou Libertadores, tem dinheiro em caixa, mas eu não colocaria o Luiz Adriano como moeda de troca ou como um cara ofereceria o Luiz Adriano ao mercado, porque para mim ele ainda pode ser muito útil ao Palmeiras, até mesmo sendo um cara com menos minutos em campo nesse final de carreira. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo.